Uma única decisão pode alterar todo o nosso destino. O capítulo 4 de Tiago nos leva a uma reflexão profunda sobre orgulho, desejos, conflitos interiores, dependência de Deus e a fragilidade da vida humana. Tiago escreve palavras fortes, mas extremamente necessárias para quem deseja viver com mais sabedoria espiritual em um mundo cheio de distrações e pressões. Ao longo dessas 9 lições, veremos como Deus se aproxima dos humildes, como o coração humano pode facilmente se perder em ambições erradas e por que devemos confiar nossos planos ao Senhor. Essas mensagens não foram escritas apenas para uma geração antiga, mas continuam falando diretamente conosco hoje. E talvez, enquanto você ouve cada uma dessas lições, Deus esteja mostrando exatamente aquilo que precisa ser transformado dentro de você. Vamos começar. Primeira lição: conflitos do coração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Tiago 4, 1-2. Muitas das batalhas que enfrentamos começam dentro do próprio coração. Tiago revela que os conflitos exteriores normalmente nascem de desejos descontrolados, orgulho, inveja e impulsos que não foram tratados diante de Deus. Antes de culparmos outras pessoas pelas guerras emocionais, familiares ou espirituais, precisamos olhar para dentro. Um coração cheio de competição e egoísmo dificilmente produzirá paz verdadeira. Deus deseja transformar o interior do ser humano para que as atitudes externas também mudem. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, nossas reações começam a refletir mais sabedoria, paciência e domínio próprio. Essa lição nos lembra que vencer espiritualmente não é apenas mudar o ambiente ao redor, mas permitir que Deus cure as intenções escondidas do coração. Quem aprende a lidar com suas guerras interiores desenvolve maturidade para enfrentar os desafios da vida sem destruir relacionamentos importantes. Segunda, pedidos egoístas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago 4, 3. Tiago mostra que nem toda oração nasce de um coração sincero e alinhado com Deus. Muitas vezes, as pessoas oram movidas apenas pelo desejo de satisfazer vontades pessoais, sem considerar os propósitos espirituais. Deus não olha somente para as palavras pronunciadas, mas também para as intenções escondidas no coração. Existe uma grande diferença entre buscar algo para glorificar a Deus e buscar apenas para alimentar orgulho, aparência ou desejos egoístas. Essa lição nos leva a refletir profundamente sobre a maneira como temos orado. Será que nossos pedidos revelam dependência de Deus ou apenas interesses pessoais? A oração verdadeira não serve apenas para pedir bênçãos, mas também para transformar nosso caráter. Quando aprendemos a alinhar nossos desejos com a vontade do Senhor, nossa visão muda. Passamos a valorizar mais sabedoria, direção espiritual e crescimento interior. Deus deseja formar filhos maduros, capazes de buscar não apenas benefícios temporários, mas também uma vida profundamente conectada com sua vontade. Terceira, amizade com o mundo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4-5. Nesses versículos, Tiago faz um alerta forte sobre o perigo de viver tentando agradar os padrões do mundo enquanto se afasta dos princípios de Deus.
O mundo oferece caminhos aparentemente atraentes, mas muitas vezes distantes da vontade do Senhor. Orgulho, ganância, aparência e busca exagerada por aprovação humana podem enfraquecer lentamente a vida espiritual. Essa amizade com o mundo não significa apenas conviver com pessoas, mas adotar valores contrários aos ensinamentos de Deus. A pressão para se encaixar pode levar muitos a comprometerem sua fé e seus princípios. Essa lição nos lembra que não podemos viver divididos entre dois caminhos. Deus deseja um coração totalmente comprometido com Ele. Permanecer firme espiritualmente exige discernimento para identificar aquilo que afasta nossa comunhão com o Senhor. Em uma geração cheia de distrações e excessos, viver segundo os princípios de Deus se torna um ato de coragem espiritual. Quem escolhe agradar a Deus encontra direção, estabilidade e propósito verdadeiro. Quarta, Deus honra os humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, 6, 9 a 10. Em um mundo onde muitos lutam por reconhecimento, status e superioridade, Tiago apresenta um princípio poderoso do reino de Deus. O Senhor honra os humildes. O orgulho cria distância espiritual, porque faz o ser humano acreditar que consegue viver sem depender de Deus. Já a humildade abre espaço para a graça agir profundamente no coração. Pessoas humildes reconhecem erros, aceitam correção e permanecem ensináveis diante do Senhor. Tiago mostra que Deus não ignora um coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima daqueles que o buscam com sinceridade e dependência verdadeira. A verdadeira exaltação não vem apenas da aprovação humana, mas do favor de Deus no tempo certo. Muitas vezes, o orgulho endurece o coração e destrói relacionamentos importantes. Porém, quando escolhemos viver em humildade, encontramos crescimento espiritual, maturidade emocional e paz interior. A humildade não diminui ninguém. Ela aproxima o coração do caráter de Cristo e fortalece nossa caminhada diante das dificuldades da vida. Quinta, aproximando-se de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 7 a 8. Tiago mostra que a vida espiritual exige resistência e posicionamento. O inimigo tenta enfraquecer a fé através do medo, da tentação, do desânimo e das distrações constantes. Porém, Deus não nos chamou para viver dominados espiritualmente. A Bíblia ensina que existe autoridade no nome do Senhor para resistir às investidas do mal. Resistir significa permanecer firme, mesmo quando há pressão para desistir. Muitas vezes, a batalha acontece na mente, nos pensamentos e nas emoções. Por isso, é importante fortalecer diariamente a comunhão com Deus através da oração, da palavra e da vigilância espiritual. O diabo procura brechas, mas recua diante de uma vida alinhada com Deus. Essa lição nos lembra que não precisamos viver presos ao medo espiritual. Quando permanecemos firmes no Senhor, recebemos força para vencer tentações e continuar avançando. A resistência espiritual constante produz maturidade, discernimento e uma fé mais fortalecida diante das dificuldades da vida. Sexta, o perigo do julgamento. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago 4, 11 a 12. As palavras possuem poder para construir ou destruir vidas. Tiago alerta sobre o perigo de julgar, criticar e falar dos outros sem compreender completamente suas lutas e processos.
Muitas vezes, o julgamento nasce de orgulho espiritual e falta de misericórdia. Pessoas que vivem condenando os outros geralmente ignoram suas próprias fraquezas. Deus nos chama para viver com equilíbrio, graça e responsabilidade ao falar sobre alguém. Isso não significa ignorar erros, mas evitar fofocas, ataques e condenações desnecessárias. Essa lição também nos lembra que somente Deus conhece profundamente o coração humano. Quando aprendemos a controlar a língua, evitamos muitos conflitos e preservamos relacionamentos importantes. Palavras podem levantar alguém emocionalmente ou causar feridas difíceis de curar. Uma vida espiritualmente madura demonstra domínio próprio até na maneira de falar. Em vez de espalhar críticas, devemos usar nossas palavras para aconselhar, fortalecer e trazer paz. Quem desenvolve misericórdia aprende a olhar pessoas com mais compaixão, paciência e sabedoria espiritual diariamente. 7. A brevidade da vida. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4, 13 a 15. O ser humano gosta de acreditar que possui controle sobre o futuro. Fazemos planos, criamos metas, trabalhamos e imaginamos como será o amanhã. Porém, Tiago nos lembra que a vida é frágil, breve e cheia de incertezas. O problema não está em planejar, mas em viver como se Deus não fosse necessário em nossas decisões. Muitas pessoas colocam toda a sua confiança no dinheiro, na estabilidade ou na própria capacidade, esquecendo que tudo pode mudar rapidamente. Essa passagem nos ensina a viver com humildade e dependência de Deus. Quando entendemos que nossa vida é passageira como uma neblina, começamos a valorizar aquilo que realmente importa. Relacionamentos, fé, propósito e comunhão com Deus passam a ter mais significado. Colocar o Senhor à frente dos nossos planos produz equilíbrio e paz interior. Mesmo sem entender completamente o futuro, podemos descansar sabendo que Deus continua vendo aquilo que não conseguimos enxergar e permanece no controle de todas as coisas. 8. O perigo da arrogância. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago 4, 16. A arrogância pode crescer silenciosamente dentro do coração humano sem que a pessoa perceba. Aos poucos, alguém começa a acreditar que todas as conquistas existem apenas por mérito próprio e que não precisa mais depender de Deus. Tiago alerta que essa atitude produz orgulho espiritual e afasta o coração da verdadeira humildade. Quando alguém vive dominado pela autossuficiência, perde a sensibilidade para reconhecer a graça do Senhor em cada oportunidade recebida. A vanglória alimenta a necessidade constante de reconhecimento, superioridade e controle. Porém, Deus deseja que seus filhos vivam com consciência de que toda a capacidade vem dele. Pessoas humildes continuam aprendendo, aceitam correção e reconhecem suas limitações. Já o orgulho endurece o coração e enfraquece relacionamentos importantes. Essa lição nos ensina que a verdadeira força não está em exaltar a si mesmo, mas em permanecer dependente de Deus. Quem caminha com humildade desenvolve mais equilíbrio, maturidade espiritual e gratidão pelas bênçãos recebidas diariamente. 9. O pecado da omissão. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Nem sempre erramos apenas pelo mal que fazemos. Muitas vezes também falhamos diante de Deus pelas atitudes corretas que escolhemos ignorar.
Tiago apresenta uma verdade profunda ao mostrar que deixar de praticar o bem também é pecado. Existem momentos em que sabemos exatamente o que deveria ser feito: ajudar alguém, oferecer perdão, apoiar, aconselhar ou agir com misericórdia, mas por comodismo, medo ou indiferença, acabamos permanecendo parados. Aos poucos, essa omissão endurece o coração e enfraquece a sensibilidade espiritual. Deus não deseja apenas que seus filhos evitem o mal, mas que vivam uma fé ativa e demonstrada através de atitudes práticas. Conhecer a verdade traz responsabilidade diante do Senhor. Essa lição nos lembra que o Evangelho transforma não apenas pensamentos, mas também ações diárias. Quem caminha com Deus aprende a perceber as necessidades ao redor e desenvolve um coração mais disposto a servir, amar e praticar o bem continuamente. Ao final dessas 9 lições, fica o aprendizado. Tiago 4 não é apenas um texto antigo, é um espelho para a nossa alma. Fomos confrontados sobre orgulho, desejos e sobre como as distrações do mundo tentam nos afastar do Criador. Mas saiba de uma coisa: sempre há esperança para quem se aproxima de Deus com humildade. Deus não quer apenas que você mude de atitude. Ele quer transformar as suas prioridades, intenções e o seu coração. Enquanto você ouvia essas lições, qual área da sua vida o Senhor te mostrou que precisa ser entregue a Ele hoje? Talvez seja uma decisão pendente ou um orgulho que precisa ser deixado para trás. O amanhã pode ser incerto para nós, mas é totalmente seguro nas mãos de Deus. Quando colocamos nossa vida sob a soberania dele, encontramos paz e direção para continuar caminhando. Se essa jornada de 9 lições fortaleceu a sua fé, clique no botão de gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa direção. Inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos estudos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.